falar a sua palavra. Né? Aqui foi falado sobre furacão, né? Intempéries da vida que muitas vezes tentam nos sucumbir às dificuldades. Vaguinho aqui falou do nosso general do exército à frente das nossas guerras, e temos certeza disso. Deus, Ele é fiel. Amém, querido? Você não está sozinho, nem abandonado, nem desamparado. Deus é um Deus que até no oculto secreto Ele está te vendo, em nome de Jesus. E até no silêncio. O silêncio não é indiferença de Deus. O silêncio significa um propósito de Deus em nossa vida. Amém? Então, Romanos capítulo 8, versículo 37. Hoje você vai receber e sair daqui com a mentalidade de um vencedor. Amém? O que Jesus Ele quer produzir em nós é essa mentalidade. Então, Deus Ele gerou a mim e a você como nova criatura. Nós recebemos uma natureza divina. O Espírito Santo Ele reside dentro de nós. Temos um nome sobre todo nome que se chama Jesus Cristo. Os anjos do Senhor nos acampam ao nosso redor, nos guardando. Deus Ele quer mudar a nossa mentalidade. E a mentalidade que Deus Ele quer implantar em nossa vida é uma mentalidade de vencedor. Jesus Ele não chama você de fracassado, nem de um coitado. Jesus Ele fala que eu e você, nós vamos aqui em Romanos capítulo 8, versículo 37. Assim diz a palavra de Deus: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedor. Fala para o teu irmão: meu irmão, você não é o vencedor, você é o mais do que o vencedor. Aleluia! Isso tem uma grande diferença, hein? Jesus não falou: vocês serão vencedores, vocês serão mais do que vencedores por intermédio de Jesus Cristo, aquele que nos amou. Amém? Você pode sentar adorando ao Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos a Ti, nós Te louvamos nesse momento. E sei, Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra hoje quer gerar dentro de nós uma mentalidade de um vencedor. Senhor, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento espiritual, ilumine nossos olhos em nome de Jesus, para que nós possamos alcançar a plenitude do conhecimento de Deus. Como Paulo orou sobre os Efésios, Senhor, pedindo a Deus, dando graça ao Senhor, intercedendo pela igreja, não somente por aquela, mas também por essa geração, iluminando os olhos do entendimento para que a igreja de Cristo venha alcançar que a sobre-excelência do poder de Deus habita dentro de nós, Senhor. Em todos os momentos e circunstâncias, a sobre-excelência de Deus está dentro de nós. Senhor, em nome de Jesus, então abre esse nosso entendimento espiritual. Senhor, quebra toda cegueira, toda surdez. Tome a vida do pregador, concedendo palavra de revelação, de sabedoria e inteligência espiritual, Senhor. Que a Tua palavra possa aí gerar para aquilo que ela está sendo enviada, gerar os seus frutos, Senhor. Tome a vida da Tua igreja e dos Teus filhos, Senhor. Que pessoas possam sair daqui diferentes, altamente favorecidas e abençoadas pelo Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Nós ligamos na terra essa oração, no nome poderoso de Jesus Cristo. E a Bíblia fala que tudo aquilo que é ligado na terra, será ligado no céu. Então não temos sombra de dúvida, seremos aqui abençoados pelo Senhor. No nome de Jesus, todos quando creem, digam amém, amém e amém. Pode sentar, amados, em nome de Jesus. Amados, a palavra de Deus também nos ensina. Paulo diz aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, Paulo diz o seguinte na palavra: porque todas e quantas promessas de Deus há o sim e o amém do Senhor. Deus é Deus de promessas, está escrito na palavra de Deus. Alguns historiadores, estudiosos, acreditam que tem mais de 8.000 promessas para o povo de Deus, para aqueles cujos têm uma aliança com Deus, aqueles que receberam Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. A Bíblia me chama de herdeiro da promessa. Amém? Quantos são aqui pela fé e creem que são herdeiros da promessa? Diga glória a Deus. Você tem que partir desse princípio, senão a palavra não será para você. A Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós recebemos uma herança. Então essa herança é para ser utilizada em nossa vida. Então, amados, Jesus ele disse que Paulo, através de Paulo, que Deus ele tem inúmeras promessas, e todas as suas promessas existe o amém, que significa o assim seja de Deus. Deus concorda com as suas promessas em realizar em nossas vidas. Então, amado, quando eu começo a pensar em promessas de Deus, existem promessas futuras
existem promessas também no tempo presente que Deus quer realizar. Existe promessa onde nós vamos desfrutar no céu, nas ruas e mansões que o Senhor está preparando como arquiteto do céu e da terra. A Bíblia fala que nós temos uma eternidade, é uma promessa de Deus. Isso fala de algo que é futuro. Nós vamos viver uma eternidade com Cristo nos céus, ainda que já somos salvos pela graça de Deus. Temos a eternidade, mas vamos desfrutá-la no tempo futuro. Existe promessa para o tempo presente. Quando você começa a olhar a história, você começa a ver a vida de Moisés, é um homem de Deus. Deus ele tinha ali para o povo uma Canaã também celestial, mas também Deus proporcionou uma Canaã terrena para o seu povo, para o seu povo desfrutar de uma terra que mana leite e mel. Moisés foi um grande homem de Deus, um dos heróis da fé, mas Deus levantou para ser o quê? Também um líder de uma grande nação. Deus da mesma forma levantou Abraão. Abraão foi chamado pai de multidões, mas Deus também abençoou tanto Abraão que ele se tornou abençoadíssimo em tudo. Deus da mesma forma na vida do patriarca Jacó, seja de Isaac, seja José do Egito, ainda que Deus tinha um plano no mundo espiritual através da vida de José, Deus levanta ele como governador do Egito, homem que foi abençoado. Da mesma forma Davi, um homem que foi segundo o coração de Deus. Deus não colocou Davi à toa no trono de Israel. Havia um propósito espiritual para Deus realizar um propósito na vida do seu povo. Deus levanta homens em benefício do próprio homem, como Moisés, Abraão, Davi e outros, para o seu próprio povo, em benefício da sua própria nação. E todos esses homens viveram promessas, cumpriram na sua vida. E da mesma forma, Deus ele tem promessa na minha vida e na sua vida. Algumas vão se cumprir futuramente, outras nesse presente momento. Então Deus é Deus de promessa. Agora, muitos cristãos sabem disso. Pastor, eu sei disso, o senhor não está falando nenhuma novidade para mim. Concordo. Porém, amados, eu tenho que entender que as promessas de Deus, existe um momento de Deus em nossa vida. Tem coisas que Deus já realizou, tem coisas que Deus está realizando, e tem outras que Ele realizará em nossa vida. Então as promessas de Deus, ainda que tenham a mente de Deus, até se cumprir, existe um tempo para essas promessas se cumprir em nossa vida. E o problema de muito cristão é realmente nessa ânsia, na impaciência de ver a promessa de Deus se cumprir e não ainda no seu tempo. Muitos ali acabam sendo tentados para duvidar daquilo que Deus sonhou para mim e para você. Muitas pessoas começam a questionar, como a própria nação de Israel, o povo ali começou a murmurar diante das adversidades, diante das dificuldades que eles passaram. Queridos, entenda bem o seguinte: Deus ele nunca nos isentou, ele fala que nunca nos isentou das aflições. Ele fala que no mundo teremos aflições, mas no meio dessas aflições, Ele é comigo e com você, em nome de Jesus. Ele vai nos livrar no meio da dificuldade. Você pode até passar por uma fornalha, você pode até passar por uma cova dos leões, mas você não será atingido, porque Deus é com você. Então ele tem que entender que no meio desse tempo, dessa trajetória, até essa promessa se cumprir na nossa vida, nós podemos passar por intempéries, por momentos de oposições. O maligno se levanta nesse meio tempo para confundir a mente de muitos, para neutralizar a nossa caminhada, para paralisar a nossa fé. Ele tenta engodar com sofisma, sugestionamento em nossa mente e tenta paralisar aquilo que Deus um dia sonhou para mim e para você. Se nós não tivermos uma mentalidade vencedor, nós vamos dar lugar ao diabo e ser sucumbido pelas adversidades. Em todo tempo, em toda a história, na vida de homem de Deus, como o próprio apóstolo Paulo, homem que sofreram oposições, homem que sofreram dificuldades, homem que se levantaram barreiras na sua caminhada, mas em tudo Deus foi com eles. Então, amados, algo tremendo que nós vamos estar tratando aqui. Eu quero convidar você a ler a sua Bíblia, lá em 2 Coríntios. Perdão, eu quero que você, antes de Coríntios, abre 1 Pedro. Eu quero falar antes da promessa de Deus, que Deus ele sonhou para a minha vida e para a sua vida. E fala para o seu irmão as promessas dele
Por mais que vocês não estejam vivendo essa promessa, ela continua de pé. Você crê nisso? Em 1 Pedro capítulo 1, aqui a palavra de Deus diz no versículo 3, o apóstolo Pedro, nosso irmão em Cristo, ele começa a render ações de graça a Deus, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha aqui a herança de Deus, para uma herança incorruptível, para uma herança incontaminável, que se não pode murchar, guardada nos céus, para vós, que mediante eu não ouvi, que mediante Pedro aqui está dizendo o seguinte: Deus, como herdeiros que somos de Cristo, de Deus, co-herdeiros com Cristo, a Bíblia fala que o Senhor tem herança para o seu povo. Essa herança, ela é incorruptível, ela não se corrompe, ela é incontaminável, ela não pode murchar, mas está guardada nos céus para mim e para você, que mediante a fé nós alcançaremos. Qual é o elemento que eu preciso? Fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala que a fé é o firme fundamento daqueles que esperam e a prova das coisas que eu não vejo. Você vê para crer, isso não é fé. Eu preciso crer para depois alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida. A fé, ela gera a existência daquilo que não existe, segundo a palavra de Deus. Então o que Deus ele pede de mim é o seguinte: filho, filha, eu tenho uma herança. Essa herança é incorruptível, essa herança ela não se murcha, essa herança é incontaminável, ela está guardada nos céus, mas mediante a sua fé, você vai alcançar. O tempo é de Deus, a fé é minha, eu preciso. Então existe coisas que Deus já provou em nossa vida, experiências que tivemos, algumas promessas você já vivenciou, outras futuras você vai vivenciar, e nesse meio tempo, nós temos que entender que neste mundo nós sofremos oposições e aflições. Continuando em Pedro, no versículo 6, ele diz o seguinte: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece, é provado pelo fogo, se acha em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O que Pedro está falando? Olha, Deus tem uma herança incorruptível, ela é incontaminável, ela não murcha, ela está guardada nos céus, mediante a fé. Mas nesse meio tempo, queridos, por algum momento você pode ficar contristado, você pode sofrer algumas situações, algumas oposições. Meu amado, todo cristão ele passa por isso. Escute isso. Existem momentos em nossa vida que passamos por temporadas de oposição, aflições. Alguns estudiosos dizem que o momento que que Jó, ele foi provado ali naquele momento pelo próprio Deus. Alguns estudiosos dizem que o próprio Jó, ou seja, passando ali uma dificuldade tremenda, você conhece a história melhor do que eu. Alguns estudiosos acreditam que ele ficou entre 12 meses a 20 meses passando por aquela provação. Foi um tempo, algo temporário, durou um determinado momento. Jó, ele foi o que? Provado. E naquele momento Jó ele demonstra a sua fé, a sua confiança, aonde o próprio Deus multiplica, dá em dobro tudo quanto ele tinha. A própria mulher se levanta, pedindo que Jó viesse a negar o seu Deus, mas naquele momento ele se humilha diante do Senhor, em meias intempéries, em meias provações, mas declara: eu bem sei que o meu Redentor vive e por final se levantará sobre a terra. Ele guardou a fé no momento das intempéries, no momento da adversidade. Então a Bíblia fala que um pouco de tempo
em um determinado tempo, a nossa fé, ela precisa ser provada. Por quê, pastor? Se você não trabalhar a sua fé, não tem como crescer. Se tudo que você precisa vir com facilidade para você, na hora que você pediu, automaticamente chegou. Quantos de nós gostaríamos disso? Amado, a fé é exatamente isso, é crer naquilo que não existe. Homens de Deus passaram momentos, a aflição ela vem, o momento difícil ela vem, mas Deus ele tem uma boa notícia para cada um de nós. Da mesma forma como homem de Deus, como Paulo, ele teve uma temporada na sua vida de dificuldade, de perseguição, de aflição, de oposição. O inimigo muitas vezes se levanta, tenta bombardear a nossa mente, mas dependendo do meu posicionamento, eu vou triunfar por meio de Cristo sobre todas as coisas. O problema é que nesse meio tempo, as pessoas dão lugar mais para o diabo, os seus sugestionamentos, entre os questionamentos, entra numa oração. Meu amado, entenda bem isso. No meio da dificuldade, eu tenho que ter dois posicionamentos. Eu tenho que pensar em duas coisas. Primeiro, eu estou numa guerra, situações estão vindo sobre mim. O que eu tenho que fazer? Primeiro, o homem examina a si mesmo. Eu tenho que fazer um inventário da minha vida espiritual. Primeiro, eu estou praticando alguma coisa contra a palavra? A minha comunhão com Deus, ela está frouxa? Eu deixei de ter comunhão como eu tinha anteriormente? Esse posicionamento que eu estou tomando, será que é uma consequência do meu posicionamento? Eu tenho que avaliar, fazer esse inventário que é muito importante. Então, quando a gente passa por um momento de aflição, geralmente vem isso na nossa mente. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou com a vida fora do lugar? Vem isso. Eu tenho que fazer um inventário. Se eu estiver na posição errada, eu devo me colocar na posição de Deus e ficar e permanecer independente da situação. Agora, quando você está na brecha de Deus, você está fazendo a vontade de Deus, você não está questionando a Deus, você crê que no meio das intempéries Deus está contigo, você confia na palavra de Deus, você não empresta a boca para o diabo. Então, meu irmão, você está na posição certa. Aí vem a aprovação, você vem, mas você fica firme. Entenda bem isso. Deus, uma das coisas que Ele não interfere é na lei da semeadura. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Deus não interfere na lei da semeadura. Então, se eu estou no posicionamento errado, eu tenho que tomar o posicionamento certo. Agora, porém, se eu estou na brecha de Deus, eu estou andando na vontade do Senhor, eu consulto a Deus para tomar meus posicionamentos, eu estou no centro da vontade de Deus, as coisas vêm. Não se preocupe, não fique entristecido. É um pouco de tempo que você está passando, é um momento de tribulação, é uma temporada, mas Deus, Ele é contigo, e o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Quando Paulo escreve, abra a sua Bíblia agora, você vai receber uma revelação aqui de Deus. 2 Coríntios capítulo 4. O próprio Senhor Jesus, ele foi também provado. Não é verdade? O que aconteceu? Foi um momento temporal. O diabo se apresenta, tentou Jesus, também ele foi provado. Existe a diferença entre tentação e provação. Tentação é o diabo que tenta para você errar o caminho, seduzir, ele utiliza a sua carnalidade para você se afastar de Deus. Agora, a provação é Deus provando a nossa fé diferente. E ali, no momento do deserto, ele foi tão tentado pelo diabo e também foi provado pelo próprio Deus, para ver se ele ia cumprir o seu ministério com excelência. Porque o primeiro homem, Adão, pecou, errou o alvo. Mas o segundo Adão, que se chama Jesus, ele passou no teste, foi aprovado e levou nossos pecados sobre si naquele madeiro, nos dando vida eterna através de Jesus Cristo. Então, amados, em 2 Coríntios, capítulo 4, isso aqui é tremendo. Olha aqui no versículo 8, Paulo, com uma mentalidade vencedor. É essa mentalidade que eu e você temos que ter em meio às lutas, em meio às adversidades, em meio às oposições que se levantem no tempo, em nossa caminhada. Paulo ele fala uma coisa seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados.
Olha só, em tudo somos atribulados. Tribulação. Sabe que aquele momento quando você passa, e eu falei isso hoje de manhã, você passa por um momento, uma temporada de oposição, parece que o mundo espiritual se levanta, acontece uma coisa, daqui a pouco acontece outra. Nunca vê uma coisa só. Em tudo somos atribulados. Às vezes é uma ordem financeira, além da ordem financeira, começa a atacar dentro da própria família. Você está buscando, você sabe que você é de Deus, você não empresta a boca para o diabo, você crê no Senhor, você se coloca na brecha de Deus e as coisas acontecem. Paulo é o homem de Deus, ele fala: em tudo somos atribulados. Olha a conjunção aqui, mas não angustiado. Sabe o que Paulo está dizendo? Por mais que possa vir a tribulação, por mais que os problemas tentem me sucumbir, eu não vou me permitir viver no estresse e nem nessa angústia. Eu vou buscar o meu Deus, porque sei quem tenho crido. Por mais que tudo possa vir a tribulação, por mais que a situação está dizendo não, que eu não vou conseguir, que eu não vou vencer, o diabo tem me tentado até mesmo para desistir. Ele diz: em tudo estou sendo atribulado, mas não me permito viver angustiado, não me permito viver nesse desequilíbrio emocional, não me permito a minha mente ser bombardeada, eu não me permito, porque existe o maior que está comigo do que aquele que está no mundo. É um posicionamento, uma mente vitoriosa. Tem outros que pensam assim: não, o negócio está ruim, estou atribulado, tem um problema, olha aí Deus, aí ó, mais um apareceu, agora lá Jesus, agora lá no meu trabalho, agora lá na minha casa, acho que não vou conseguir mesmo não, eu estou atribulado, está difícil para mim, eu não vou conseguir. Paulo, ele tem uma mentalidade vencedora. Em tudo podemos ser atribulados. Fala para o teu irmão, não esqueça da conjunção mas. Esse mais é o mais de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. É Deus falando: você pode passar temporadas, oposições, momentos que Deus está provando a nossa fé, momentos que Deus está provando a nossa integridade espiritual, a nossa confiança na palavra, momentos que o inimigo está se levantando, mas, porém, nós não seremos angustiados. Eu não me permito ser vencido por esse ataque do inferno, porque Deus está em mim. Aleluia! Há uma unção na sua vida que te respalda. A unção é Cristo em você. Há o Espírito Santo para te ajudar, para te erguer e te levantar, para te dar sabedoria para você passar. No meio das intempéries, qual é o meu posicionamento? É não ficar angustiado, é não me render a essa situação que está passando. Jó não se rendeu, e por causa disso a sua fé foi provada, ele foi aprovado por Deus, e Deus o abençoou ricamente, dando 2 vezes tudo mais que ele tinha. Virou o cativeiro do homem de Deus. Paulo continua perplexo, que significa também confuso. Eu estou perplexo. Aconteceu algo na minha vida, como é que pode? Eu sou de Deus, dizimo, sou fiel, não empresto minha boca para o diabo, estou presente, faço a obra de Deus. Eu estou confuso, estou perplexo, porque isso está vindo sobre mim. O que Pedro diz? Pedro me diz aqui, volta lá para Pedro, marca a tua Bíblia em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. 1 Pedro 4,12. Olha só, meu irmão. Amados, ele está falando com a igreja. Quantos aqui são amados de Deus? Diga glória a Deus. Fala assim: está falando comigo. Amados, não estranheis. Não fica admirado, não. Não fica confuso, nem perplexo. Não fica estranho. Por que isso está acontecendo? Não fica com essa coisa no teu coração porque está estranho a situação. Não.
estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos do fato de ser participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Paulo está falando, em tudo podemos estar confusos. Aleluia! Mas quem é que diz que você tem que entender tudo de Deus? Deuteronômio capítulo 29, versículo 29 diz: aquilo que é revelado pertence ao homem, mas aquilo que não é revelado só pertence ao Senhor. Aleluia! Nem tudo Deus ele é obrigado a dar satisfação porque estamos passando aquilo. A minha obrigação como cristão e crer em Deus, eu tenho que estar seguro em Deus e confiar que Ele está comigo no momento daquela adversidade. O inimigo está se levantando. Queridos, em nome de Jesus, o problema é que nesse meio tempo o inimigo se levanta, ele sugestiona a pessoa, o cristão que não está firmado, ele começa a questionar Deus. Além de questionar Deus, o inimigo bota na mente da pessoa para se tornar inimigo de Deus. Deus não me ama. Por que não acontece nada comigo? O diabo está trabalhando. Não é verdade? Além de o inimigo tentar você perder a sua visão de fé, roubar isso em relação ao Deus que tu serve, ele tenta que você também seja o seu próprio inimigo. Porque o homem, como se torna inimigo dele mesmo, ele não vence na vida. Eu não posso, eu não consigo, nada para mim dá certo, tudo está ruim para mim, para os outros é tudo bom, para mim é ruim. Quando o diabo ele começa isso é uma temporada de oposição. Agora, dependendo daquilo que você alimenta, escute isso, irmão. Sabe qual é a maior prisão que o homem possa perecer? É a prisão da mente. Não é dos cárceres que nós vemos aí com portas de ferro. A pior prisão que o homem possa perecer, onde que ele sofre mais, é a prisão mental. Quando o meu pensamento é errado, contraditório à palavra, aquilo que Deus diz, quem eu sou em Cristo, o que eu tenho em Cristo, quando eu nego essa verdade para acreditar naquilo que o diabo está me sugestionando, ele está alimentando a sua mente de uma forma errada, pensamento errado, atitude errada, gera uma fé improdutiva. Pensamento certo, de acordo com a palavra, independente do que eu estou passando, posso ser atribulado, mas eu não ficarei angustiado, eu não permitirei. Pensamento correto, alinhado com a palavra de Deus, gera uma fé produtiva e vitória para a nossa vida, em nome de Jesus. Em Provérbios fala que aquilo que a gente imagina nós seremos. Aquilo que você pensa que você é, você vai ser. Se a gente vai pensar que a gente não é nada, você pode ter certeza, o teu resultado vai ser nada. Aconteceu isso com Israel. 12 espias, 10 espias falaram assim: não vamos entrar não, que essa terra aí que Deus prometeu, ela é boa. Porém, olha só. Porém, há gigantes, Anaquins. Haviam gigantes, era mentira? Não, é verdade. Mas se Deus falou que ia colocar o povo, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Ele levou o povo ao deserto para provar aquilo que havia no seu coração, se há fé ou incredulidade, se vão crer ou não em Deus. Dos 10, corromperam toda a nação de Israel, mas aquele que ouviu um espírito diferente, Josué e Caleb, herdaram a promessa de Deus para a honra e para a glória do louvor. Então é nesse momento, o meu posicionamento com uma mentalidade vencedor que vai fazer a diferença. Paulo fala: tem momentos na minha trajetória, teve temporadas em minha vida que eu fiquei perplexo. Tem coisa que nós não entendemos o porquê passamos, porque isso está vindo sobre mim. E no livro de João, Evangelho capítulo 13, versículo 7, ele diz, o próprio Senhor Jesus falou aos discípulos: aquilo que faço hoje tu não sabes, mas amanhã tu saberás. Eu tenho que depositar minha fé. Paulo depositou em Romanos capítulo 8, 28. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas, aquilo que eu entendo e aquilo que eu não entendo, mas todas elas cooperam para o meu bem, para o meu aperfeiçoamento, para a minha preparação, para o meu crescimento espiritual, para eu alcançar as promessas de Deus em minha vida. Porque a sua promessa não murcha,
A sua promessa, ela é incorruptível, ela é incontaminável. Deus é fiel naquilo que Ele prometeu. Aleluia! Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Em tudo somos, vamos lá comigo aqui, 8, atribulados. Fala para o teu irmão, mas irmão, não fique angustiado. É uma decisão, é um posicionamento que eu tomo, pela fé, por confiar, perplexo, confuso, mas não desanimado. O que é desanimado? Pessoa com ânimo. O ânimo significa aquele que tem vontade de vencer. O desânimo é aquele que não tem vontade de vencer. O desânimo é o desiludido. Eu estou confuso, eu me permito ficar desiludido. Ó céu, ó vida, estou abandonado e desamparado. Não, eu posso estar confuso, eu posso não estar entendendo o que Deus está fazendo, mas de uma coisa eu sei: desiludido eu não vou ficar com meu Deus, porque Ele é poderoso, Ele me guarda, Ele me protege, aquilo que Ele prometeu é fiel para cumprir, assim diz o Senhor. Foi o salmo de abertura que a irmã Cristina aqui leu. Quem está ligado, fica ligado. Deus está falando desde o princípio. Então, são situações, detalhes. Você pode glorificar o Deus por causa disso, irmão? Perplexo, mas não desanimados. Fala assim: desânimo não. Eu não vou dar lugar ao desânimo na minha vida. Eu vou chutar ele, eu vou chutar ele. Desânimo não vai fazer parte da minha vida. Está é uma coisa, veio algum mau pensamento, veio uma notícia, mas permanecer é outra. E é isso que Paulo está falando. Isso aqui é estado. Ele poderia dizer: eu estou atribulado e continuarei, mas continuarei atribulado. Eu estou perplexo e não entendo, e vou continuar não entendendo nada, e vou ficar totalmente desiludido. Existe a conjunção mas. Ele continua perseguido, mas não desamparado. Pode estar levantando o inferno, pode estar levantando uma legião de demônio, pode o inferno fazer lá uma reunião lá no inferno lá, e levantar: vamos perseguir, vamos opor contra ele, vamos ali em nome, vamos derrubar ele, mas em nome de Jesus você vai declarar: eu posso ser perseguido, mas eu não estou desamparado, porque Deus está comigo por onde quer que eu andar. Ele estará comigo até a consumação dos séculos. Ainda que meu pai e minha mãe venham me abandonar, o Senhor todavia não me desamparará. Aleluia. É você crer naquilo que Deus diz, é você se apoiar na revelação de Deus para a sua vida. Jesus venceu o diabo através da palavra de Deus, com uma mente de vencedor. Ele combateu o combate da fé através da palavra de Deus. Continua o texto aí. Vamos lá. Vamos lá aqui o 8 e 9. Vamos lá comigo. Abatidos, mas não destruído. Aleluia. Você não será destruído, porque as mãos do Senhor estão sobre a sua vida. Eu quero ler o 8 e 9. Vamos lá comigo de novo, para isso entrar no teu espírito agora. Vamos lá. Em tudo somos atribulados, mas não, fala assim: eu não me permito ser vencido por essa tribulação. Eu não vou me entregar ao estresse que o diabo está tentando colocar na minha mente. Eu não vou aceitar esse tipo de sugestionamento, porque eu tenho uma herança do Senhor na minha vida, porque Deus tem promessa a cumprir na minha vida. Perplexo, eu estou meio confuso, mas não desiludido. Aleluia. Eu continuo crendo naquele que é fiel. Retenha firme a esperança naquele que é fiel, assim diz o Senhor. Retenhamos firme a confissão, confessar a palavra. Eu confesso a palavra, por mais que está passando a dificuldade, eu confesso a tua palavra, eu declaro a tua palavra. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu, assim diz o Senhor. Aleluia. Perseguido, mas não desamparados. Você não está sozinho. Pastor, eu me sinto. Nem tudo que você sente é uma verdade. Quantas vezes você sentiu tanta coisa que pensava que era uma coisa e não era? Né? Estava sentindo um negócio e eu achava que era isso. Aí você vai no médico lá: não, meu filho, não é nada disso. Você está vendo cabelo em casca de ovo. O diabo está falando que você tem isso, é grave? Não, o médico, você não tem nada demais. Aleluia. Quantos estão entendendo? De glória a Deus. Fala para o irmão: nem tudo que você sente. Você não anda por sentimento, você anda por fé. Aleluia.
Eu não ando por aquilo que sinto, eu ando por aquilo que creio, em nome de Jesus. O homem de Deus tem que andar pela fé, não por vista. Aqui diz o seguinte: perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Olha para mim. Em toda essa verdade aqui existe o mais. Aqui está. Vamos botar aqui, visualizando aqui, ó. À minha direita, o grupo dos atribulados. Não, vamos botar aqui não. Para a direita, uma coisa boa, né? Que é a esquerda do céu. Vamos fazer uma coisa bonita aqui. Então aqui, para a minha esquerda, os atribulados. Para a direita, os angustiados. Pergunta para o seu irmão: aonde tu vai levantar a tua tenda? Aonde tu vai acampar? Aonde tu vai residir? Eu quero ficar aqui na atribulado, porque eu sou atribulado, eu gosto de atribulado, eu sou atribulado. Não. Jesus está convidando: sai desse lugar e vem para o outro. Atribulado, mas não angustiado. Você está perplexo, vai continuar perplexo? Não, meu querido. Mas não desanimado. Você está perseguido, mas não desamparado. Você está batido, mas não destruído. Aonde você vai edificar a sua vida espiritual? De que lado dessa conjunção mais você vai ficar? Da direita ou da esquerda? A decisão é sua, a decisão é minha. Pela fé, pela confiança, eu vou ficar aquilo que Deus está falando, quem eu sou em Cristo. Isso chama fé. Se você estudar outras passagens bíblicas, abre Salmo capítulo 30. Salmo capítulo 30. Quanto estou entendendo, diga glória a Deus. Salmo 30. É o 30, deixa eu ver aqui. Vamos ler aqui a parte B. Salmo número 30, versículo 5. Porque a sua ira, eu vou ler aqui o A também, ó. Porque a sua ira dura só um momento. Aleluia. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite. E agora? Eu quero que você fale bem alto que está escrito depois, essa conjunção que está bonitinha. O choro pode durar uma noite? Tem pessoas que só ficam no choro, dura uma noite. O choro dura uma noite. Eu só estou chorando, eu só estou chorando. Acabou para mim. Ó vida, e agora? Deus fala: mas a alegria vem pela manhã. Você pode dar glória por isso? Vai para Salmo 34 agora, em nome de Jesus. Versículo 19. Jesus, ele mentiu para você? Não. Eu poderia ficar triste com Jesus se ele falasse assim para mim: filho, olha só, tua vida vai ser uma de rosa. Tu pediu, pá, papai dá. Eu poderia questionar, brigar com Deus, se Jesus mentisse para mim. Mas Jesus, ele nunca mentiu para mim. Meu irmão, como é que eu posso encontrar um Deus que já fala: meu querido, você está na terra, você não está no céu. Você está pensando que você está no céu? Você está na terra. Enquanto você está na terra e vivo nessa terra, passamos por aflições. Quantos tem disso? Diga glória a Deus. Agora, você não pode brigar com aquele que tem a solução dos problemas. Jesus foi o maior solucionador de problemas na história. Quando a pessoa estava com fome, ele multiplicava os pães e peixes e operava um milagre. Quando tinha pessoas leprosas e deformadas, Jesus curava. Quando tinha um morto lá, Jesus ressuscitava. Quando a pessoa estava oprimida pelo capeta, demônio, gadareno, ele libertou. Como é que você pode ir contra aquele que tem um favor na sua vida, aquele que tem a solução para você? Ele disse: filho, filha, eu não engano você. Vocês estão na terra, 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 terra. No mundo, versículo 19: muitas são as aflições do... Vamos ler comigo de novo. Muitos são as aflições do... E agora, quem que vem aí? Eu quero ver isso alto. Eu não estou sozinho na igreja não. Fala aí. Você está igual ao lado da banda aí da conjunção. Muitos são as aflições. Eu estou fingindo, eu estou derrotado, eu já venci, acabou tudo para mim. Muitos são aflição. Muitas são aflição. Para aí, só fica nisso?
Muitas são aflições, porém, filho, você está no céu não. Tem aflição, mas você pode contar comigo, meu favor, porque eu vou te ajudar, porque eu sou teu Deus, a tua vida, eu sou teu Pai, eu te amo. Aleluia. Aleluia. Muitas aflições, mas o Senhor nos livra de todas. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor, amados? Você pode exaltar o nome do Senhor? Aleluia. Versículo 10, Salmo 34. Salmo 34, verso 10. Diz aí: os filhos dos leões necessitam. Quantos aqui talvez estão precisando de uma provisão de Deus? Diga glória a Deus. Aí diz assim: até o filho dos reis da selva, dos leões, eles necessitam de algo e sofrem fome. O que está dizendo aí? Mas ele está falando, até os filhos dos animais, os leãozinhos, também quer alguma coisinha. Ele também tem necessidade, sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Glória a Deus. Aleluia. Não é aquele que murmura, não é aquele que questiona, não. Aquele que busca por confiar, por crer que na mão do Senhor há força e há poder e ninguém pode resistir. Em que lado você está? Fala para o teu irmão, Deus está falando contigo, hein? Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Vou mais uma aqui, para ficar bacana. João capítulo 16. No versículo 33. Jesus aqui falando, é Jesus falando conosco: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Quantos desejam paz? No mundo tereis aflições. O que ele fala de novo aqui? Eu venci o mundo, e se ele venceu, tu vencerás em nome de Jesus. Aleluia. Sabe que isso, irmão, é uma mentalidade de um vencedor. Se o cristão não pensa dessa maneira, ele vai ser, com certeza, vulnerável ao ataque do inimigo. Porque não adianta somente conhecer a palavra. Além de conhecer, eu tenho que tomar um posicionamento alinhado a minha vida com aquilo que Deus diz que eu sou, o que tenho por meio de Cristo. Se eu entregar, bater no tatame, como eu sempre falo, bater, jogar a toalha na lona, olha, acabou para mim, você desistiu. A sua fé, ela foi reprovada dessa forma. Deus, Ele quer que eu e você venhamos se utilizar das armas espirituais. Aleluia. Pastor, por que eu passo por isso? É para você dar mais um testemunho para a glória de Deus. Provação na vida do cristão. Guarda isso. Escreve com letras garrafais na tua Bíblia. É para você dar mais um testemunho para a glória de Deus. Deus foi comigo. A oposição se levantou. Uma temporada veio. Todo cristão passa por meio de temporada. O próprio Pedro falou: olha, você tem herança, mas eu não vou enganar vocês. Não estranheis a lei de prova que veio sobre vós, como coisa estranha vos acontecesse. Não fica aí esquisito, não fica preocupado. Deus está no controle. Fala para o seu irmão: Deus está no controle, meu irmão. Por isso que Paulo ele fala em Romanos capítulo 8, versículo 34. Abre a sua Bíblia. Romanos 8, 34. Nós abrimos em Romanos capítulo 8. Vamos aqui o 34, não, eu quero ler aqui o 35, Romanos 8, 35. Olha aqui, Jesus está falando para a gente aqui. Quem nos separará do amor de? O diabo faz de tudo para você se separar do amor de Deus. Pessoas em meias intempéries pensam sempre desistir do chamado, desistir da sua caminhada, desistir de Jesus. Esse negócio de igreja não serve para mim, não. Quem nos separar o amor de Cristo? Aí Paulo fala: a tribulação, a angústia, o estresse, a perseguição, a fome, nudez, perigo, a espada. Aí pula para o versículo 37. Mas em todas essas coisas, que coisas? Tribulação, angústia, perseguição, perigo,
espada. Paulo está falando lá de cima. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores do que aquele que nos amou. Porque estou certo. Você está certo disso? Você tem certeza disso? Tem conferir isso? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem o anjo, nem principado, capeta, demônio, potestade, nem o presente, nem os problemas, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, em nosso Senhor. Glória a Deus. Isso é uma mentalidade de um vencedor. Ele passa lá em Coríntios, vai aqui, e aqui no versículo 31 e 32 já tem aqui tremendo, no mesmo contexto, aqui ó, o que diremos, pois, essas coisas que está na sua volta? O que está se levantando? O diabo está te sugestionando? Você entende que é o diabo? Você disse aí o inimigo? O inimigo não é Jesus, o inimigo não é Deus, o inimigo não é o cônjuge, o inimigo não é o patrão, o inimigo não é o pastor, o inimigo não é o irmão, o inimigo não é o teu vizinho. O que diremos essas coisas que estão vindo? Essa temporada, uma temporada de provação de fé, uma temporada de oposição, uma temporada que às vezes o inimigo está se levantando, e vê uma coisa, às vezes parece que vem outra, parece que uma está atrelada a outra. Ele fala: que diremos essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Se Deus ele já fez o maior por amor à nossa vida, dando Jesus para termos a eternidade, Ele não pode também te dar as demais coisas, assim diz o Senhor. Agora a promessa é no tempo dele. Tem coisa que a gente não entende, irmão. O que eu tenho que fazer no meio desse momento, dessa temporada? Qual é o meu posicionamento? Me posicionar através da palavra. Segundo, agir a minha fé. Não tem como você vencer um momento desse se você não crê que Deus está no controle. Se você não interagir a sua fé, se você não movimentar a sua fé. A Bíblia me diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxime de Deus, é necessário que creia que Ele existe, que Ele é recompensador daqueles que o buscam. É uma necessidade, não é opção. Não será mais difícil, é impossível agradar sem a fé. Então nesse momento eu tenho que ter a fé. E essa fé, ela tem que ser expressa através das minhas palavras. A declaração de fé é através daquilo que confesso com a minha boca. O meu coração, aquilo que está cheio, vai transmitir para a minha boca e minha boca vai anunciar. A boca fala que aquilo que o coração está cheio. No momento das intempéries, eu tenho que declarar a minha fé. A declaração de fé somente é expressa através das minhas palavras, atitudes, da minha declaração. Aleluia! Paulo passou por tudo isso, mas ele sabia que para realmente passar ele tinha que viver fé e declarar essa fé. Paulo ele diz aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, olha aqui o segredo. 2 Coríntios 4,13 diz o seguinte: temos aqui, portanto, o mesmo espírito de fé. Fala para o seu irmão assim, devagarzinho para ele: meu irmão, para você vencer, você tem que ter o espírito da fé. Não é um espírito de queixumes, de murmuração, de dúvida, de questionamento. Temos que ter o espírito da fé. Como é que essa fé ela é produzida? Por ouvir e ouvir a palavra. Depois, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. A fé genuína, ela é demonstrada através do teu falar. Criei, por isso falei. É expressão. Aleluia! Nós cremos também e por isso também falamos. É o confessar o quê? A palavra de Deus. Confessar aquilo que Deus tem na minha vida.
Só assim você pode enfrentar a oposição, o inimigo, a provação, a dificuldade. O que vai te sustentar vai ser o espírito da fé. Crie, por isso eu falei. Existe também um provérbio que eu não me lembro agora, eu posso trazer depois. Eu acho que tem provérbios que estão no Evangelho. Que a Bíblia fala o seguinte: que quanto mais você fala, mais vai encher o seu ventre das tuas palavras. Quanto mais você declara aquela palavra, se for uma palavra de fé, mais o teu homem interior vai se encher de fé. Mas se é uma palavra de derrotismo, negativismo, consequentemente, tua alma, ela vai se encher cada vez mais do negativismo e do derrotismo. Da mesma forma como da minha boca fala que o coração está cheio, da mesma maneira aquilo que eu anuncio, daquilo que eu declaro, eu encho mais o meu espírito, ou minha alma. Aleluia. A Bíblia fala que nós comeremos o fruto que sair da nossa boca. Provérbios fala sobre isso. Eu vou ser sustentado por aquilo que é anunciado da minha boca. Aleluia, é forte demais. As nossas palavras é comparado com uma semente, que ela produz um fruto, ou bom ou ruim. Nós temos que ter vigilância. Então aqui fala: crie, por isso falei. Aleluia. Crie, por isso falei. O que sustentou Paulo foi o espírito da fé em minha perseguição, em minhas oposições, um homem que sofreu tantas coisas. Por isso que ele escreve lá em Filipenses e diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece, porque tudo foi instruído pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Ainda que meu homem exterior se corrompa, o meu interior todavia se renova na presença do meu Deus. Ainda que as coisas externas estão se corrompendo, ele se renovava porque cria naquele que estava dentro dele. Meu irmão, e isso ele demonstrava através de atitude, com palavras. Se você vê lá em Atos, capítulo, se não me engano, 16, Paulo e Silas estavam no cárcere, e aí a Bíblia fala que próximo à meia-noite eles louvavam e bendiziam ao nome do Senhor. Eles não somente oravam, eles louvavam, e o louvor não é aquele louvor de tristeza, né? Glória, glória, ai meu Deus, aleluia. Não, a Bíblia fala que o louvor, todos ouviram o louvor de Paulo e Silas. Glória, glória, doendo, glória, aleluia, louvando. Sabe o que houve ali? A Bíblia me fala que houve um terremoto por causa da duração da fé daquele homem. Escute isso, irmão. O teu louvor tem o poder de impactar os céus, porque tem pessoas que oram, e a oração de muitos é assim: Deus, olha aí, olha o diabo, Deus é minha vida, ó vida, Deus faz alguma coisa, Jesus, me livra dessa peleja, só assim. Ou então lamúrias. Mas a pessoa que ora com fé, e após essa oração, ela expressa o louvor, porque o louvor também é uma oração, mas uma oração de fé. Porque quem louva, o mais que está passando, imagina um cárcere, uma pessoa louvando e adorando, ela tem convicção do Deus que ela serve, ela tem confiança, e ela sabe que o louvor precede vitória na vida dela. Ela oferece um cântico a Deus, porque ela entende que independente do momento que ela está passando, Deus continua no controle. Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, Ele é o socorro bem presente no dia da sua angústia. Ele tributa honra e glória, e Deus opera um terremoto, abrindo as cadeias. Sabe o que aconteceu? Não foi só o cárcere de Paulo e de Silas que abriu, não. Se você ver o contexto, todas as portas foram abertas. Sabe o que significa isso? Quando você tem o espírito da fé, em intempérie, você permanece fiel, posicionando a Deus, meu irmão, e louvando o Senhor. Deus não vai abrir uma porta só, Deus vai abrir todas as portas que você precisa para a glória dele. Não somente Silas e Paulo foram libertos, mas todos aqueles que estavam escravizados em cárcere, porque é o espírito da fé que prevaleceu. Aleluia. Perplexo, mas não desiludido. Aleluia. Atribulado, mas não vou me permitir andar angustiado, porque eu bem sei que Ele tem meu crido. Irmão, tem momentos da nossa vida
Quando Deus está trabalhando na nossa vida, por mais que seja um homem de Deus, tem coisa que acontece, você não sabe por quê. Mas quem acredita, Deus está no controle. Você imagine Daniel orando 3 vezes ao dia. O cara honesto, sincero, inocente na situação. A Bíblia fala que Deus vê a inocência de Daniel, humilde, servo de Deus, temente ao Senhor. Houve uma inveja, ele não abandonou a sua vida de oração, de comunhão com Deus, ele sabia que Deus era tudo na vida dele. O rei Dário queria exaltar ele acima dos demais homens, a inveja entrou, vamos tirar esse cara de cena. Esse cara chegou agora, esse cara adora outros deuses, aí o outro Deus, não o Deus nosso. Dário quer levantar esse homem acima de nós? Não. Inveja, perseguição. Aleluia. Abatido, mas não destruído. Daniel, no centro da vontade de Deus. O cara estava orando, foi pego porque estava orando ao seu Deus. E havia um decreto, quem orar a um Deus, se a solicitação só podia ser feita, a petição somente ao rei. Se não fosse ao rei, se fosse algum Deus, era uma tramóia, conspiração. Pegaram um homem, um cara inocente. Tu vai para a cova agora porque foi decretou, acabou, é lei. Pega Daniel, bota ali Daniel, agora eu vou lançar ele na cova, meu irmão, imagina aqui a cova, os leões lá embaixo. Se existia um momento que Daniel precisava dar ajuda na sua mentalidade humana, era naquele momento antes de entrar na prova. Pensa bem, Deus, se tu existe, me ajuda agora, porque se cair lá embaixo, ele vai orar, né? Postar no leão? Continua entendendo. Se Deus tem que mover na minha vida, tem que ser agora. Tem muitos crentes assim. Tudo que eu estou passando, meu Deus, se agora Deus tem que movimentar, ele tem que movimentar agora. Mas Deus permitiu ele entrar na cova. Passar uma noite. Mas Deus não permitiu que dano algum acontecesse na vida dele. Sadraque, Mesaque e Abednego, se era o momento para clamar, para pedir alguma coisa, Deus tinha que mover, meu irmão, não é dentro da fornalha, é fora, antes de ele entrar. Senhor, é agora, vou me jogar. Agora não morre mesmo, acabou. Deus permitiu entrar na fornalha, mas a Bíblia fala que nenhum dano, nem o cabelo, nem a roupa, nada ficou nem com cheiro de fumaça. Sabe o que Deus está falando? No mundo você tem aflição, filho, mas eu te livrarei de todas elas. O mal é porque nós não sabemos como a nossa história vai acabar. A gente começa a se entregar naquilo que o diabo está falando. Fala para o teu irmão, tua história não acabou. Aquilo que Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir na sua vida. Por mais que você está perplexo, por mais que você está confuso, não entende, Ele continua no controle da situação, da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Porque no Salmo 18, irmão, é essa expressão que você tem que ter no Salmo 18. Da vez de pensar besteira, Paulo ensina lá em Filipenses, irmão, aquilo que é honesto, aquilo que é puro, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. No meio da tribulação, você vai pegar o Salmo 18 e você declara assim. Salmo 18, verso 1, Salmo de Davi: eu te amarei do coração, o Senhor é fortaleza minha, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio, assim diz o Senhor. Declara isso em tempos de guerra. Aleluia. Você declarar essa verdade é no momento da sua dificuldade. É você declarar a palavra, é você expressar a sua fé através da sua boca, é você confessar a bênção, é você confessar as promessas de Deus. É isso que te coloca de pé e faz você triunfar em nome de Jesus. Josué e Caleb falaram assim: vem cá, falou para os demais incrédulos, se Deus prometeu, vamos subir animosamente como ânimo. Se Ele prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Você tem a palavra de Deus, aqui é a promessa de Deus. Deus, Ele tem prazer em cumprir a sua palavra. As promessas deles continuam de pé.
Mas Deus, Ele também permite passarmos processo em nossa vida, para o nosso aperfeiçoamento. Porque se você é fiel no pouco, Deus, Ele te coloca muito. Se a gente não consegue ser fiel no pouco, não tem como Deus, Ele colocar a gente no muito. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Em 1 João capítulo 5, versículo 4, vai me dizer o seguinte: quantos aqui são nascidos de Deus? Todos que são nascidos de Deus vence o mundo. Aleluia. Sabe o que significa essa palavra? Se eu sou nascido de Deus, se Jesus entrou na minha vida, o Espírito Santo habita em mim, eu estou habilitado para ser um vencedor. Todos, não é um outro não é irmã A, B, todos, não é Maria, Joana, Joaquim somente, todos, se eu fui nascido gerado pelo Espírito, se Cristo vive em mim, todos que são nascidos de Deus vencem o mundo. E o restante do versículo diz o seguinte: e a vitória é essa, o elemento é esse, para você vencer: a nossa fé. Aleluia. Porque aqueles que nascem de Jesus, eles creem em Jesus. Eles não têm fé somente para ser salvo. A primeira pregação de Jesus, a primeira pregação do seu ministério, ele falou: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Não adianta você somente crer que Jesus é seu Salvador, mas você também tem que crer no Evangelho e dar continuidade na sua caminhada cristã. Aquilo que Deus fala é honra para a minha vida, aquilo que Ele disse é fiel e poderoso para cumprir. Independente do que estou passando, estou vivendo, eu creio no Evangelho, porque o Evangelho é a palavra de Deus na minha vida. Aleluia! Glórias a Deus! Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia! A mais alta prisão é a prisão da mente. E Deus, Ele te deu armas poderosas para você destruir as fortalezas espirituais, como está escrito na palavra de Deus. Você tem que utilizar. No momento das provações, Deus, Ele te dá habilidade, aleluia, para você vencer. E nós temos que utilizar essas armas espirituais. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós podemos sofrer algumas situações, mas não seremos destruídos nem sucumbidos. Dano algum fará, que a Bíblia do Senhor nos fala. Então nós temos que crer naquilo que Deus diz ao meu respeito. Você tem que crer naquilo que Deus diz ao teu respeito, em nome de Jesus. Em que lado você vai se posicionar? O lado da incredulidade ou da fé? O lado da desconfiança ou da confiança? O lado da razão, da lógica, ou o lado do sobrenatural mediante a fé? Essas verdades que nos alimentam, que nos colocam de pé. Talvez muitos aqui tenham sido bombardeados em suas mentes, mas o Senhor está dando uma orientação. Deus está chamando para o lado certo. E é esse posicionamento que vai nos conduzir em triunfo, em vitória. Então, qual é o posicionamento que eu estou tomando na minha vida? Fala para o teu irmão: escolha o posicionamento certo. Aleluia. Se posicione. Diga aí, se posicione com a mentalidade de um vencedor, não de um fracassado, não de um derrotado, porque Cristo nos disse que por meio dele nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Fecha teus olhos em nome de Jesus.